A Amazon ainda está lutando para conter a enxurrada de livros gerados por IA. É o que diz Matias Bastião no artigo que ele escreveu para o The Decoder no dia 17 de agosto de 2025. Ele continua: a Amazon informou à Sky News que aplica diretrizes de conteúdo usando revisões automatizadas em manuais. Livros que violam as regras, sejam gerados por IA ou não, são removidos. A empresa afirma que está constantemente atualizando as medidas de segurança à medida que a IA evolui. Autores no Kindle Direct Publishing devem divulgar se a IA foi utilizada, mas essa informação ainda não é compartilhada com os clientes, o que gera uma lacuna de transparência. Tá, já de cara a gente recebe uma informação bastante chata de que tecnicamente a Amazon então sabe quais livros são gerados por inteligência artificial e quais não são, porém essa informação não é divulgada com os leitores. E pessoalmente, como um leitor e escritor e alguém que gosta de livros em geral, isso me decepciona bastante. Eu acho que deveria sim ser uma informação pública, porém isso é se a gente assumir que a Amazon realmente faz um bom trabalho em identificar quais livros são escritos por seres humanos e quais são escritos por inteligências artificiais. E não demora muito pra gente logo ver que talvez ela não faça um trabalho tão bom assim. Afinal, Eric Topol alerta que dezenas de livros de receitas e guias de saúde falsos estão usando indevidamente sua identidade na Amazon. Os caras estão gerando livros com IA e usando o nome e rosto desse cara famoso para vender livro cheio de besteira, na verdade. Receitas falsas, dicas de saúde falsas, apenas para tirar um trocado. E até abre uma questão de responsabilidade por parte do vendedor se alguém morrer por seguir esse tipo de dica de saúde ou alimentícia, não é mesmo? O artigo continua. A Amazon respondeu limitando os autores independentes a 3 livros por dia e exigindo que eles informem qualquer uso de texto, imagens ou traduções geradas por IAs, mas essas informações não são compartilhadas com o cliente. De novo, ela reforçou a ideia de que ela sabe quem é que está usando o IA para escrever o livro, mas não vai dizer para ninguém. Mas ela tomou uma medida questionável de limitar quantos livros podem ser feitos upload por dia. O que é bom, assim, né? Realmente esse é um dos jeitos mais fáceis de saber se aquele autor ou livro tem assistência de inteligência artificial. E foi o que me levou a fazer essa pesquisa, esse vídeo para começo de conversa. Enquanto eu buscava algo novo para ler na Amazon, procurando especificamente algo do gênero Xianxia, eu acabei caindo na página de um autor específico. E conforme eu li a amostra grátis dos seus livros e investiguei ainda mais suas publicações, eu fiquei mais e mais suspeito sobre a originalidade desse trabalho. Inicialmente eu notei algumas coisas estranhas no texto, mas eu não conseguia exatamente dizer o que. Então eu voltei para a capa do livro e percebi que a mão dela não fazia sentido, os apetrechos no cabelo dela também não fazia sentido, e logo percebi que a capa era gerada por inteligência artificial, mas tudo bem, entre muitas aspas, muita gente faz isso, mas escreve uma história real. O que ainda é errado na minha opinião, mas é menos errado, né? Porém, eu lendo o título dos capítulos, eu percebi que eles literalmente só dizem o que acontece naquele capítulo. Eles são incrivelmente genéricos e repetitivos. Por exemplo, o capítulo onde apresenta a irmã do protagonista, ele só diz, minha irmã. Num capítulo onde alguém dá uma ordem para matar outra pessoa, o título do capítulo é apenas Mate Ela. Num arco em que uma certa família influente de uma cidade é introduzida, o título de 4 capítulos é apenas o nome da família, de novo, de novo, de novo. E isso eu achei muito estranho. Aí eu fui ver a data em que os livros foram publicados e eu percebi que o volume 1 foi no dia 6 de dezembro de 2022, o volume 2 no dia 8 de dezembro de 2022, e eles são volumes grandes, 600 páginas, 500 páginas, e eu procurei informações sobre o autor e não tem uma única página em rede social, nenhuma única postagem sobre, nenhuma única avaliação de nenhum dos seus livros online. Todos os seus livros têm capas geradas por IA, e eu logo entendi, esse é um cara que está gerando vários e vários e vários livros de IA, fazendo upload na Amazon e tentando fazer qualquer trocado em cima disso, né? Ou pelo menos foi isso que ele fez até 2022 no mínimo.
Mas voltando às ações da empresa Amazon e possíveis ramificações legais, a Associação de Autores dos Estados Unidos está pressionando por leis que obriguem a rotulagem de textos gerados por IA. Ao contrário de imagens e vídeos gerados por IA, que podem ser marcados com marcas d'água pelas tecnologias atuais, não existe atualmente uma maneira tecnológica para as plataformas de IA incluírem um identificador permanente no texto gerado por seus modelos. Empresas de IA estão em negociação com legisladores sobre a inclusão de marcas d'água permanentes ou metadados em conteúdo de audiovisual e audiovisual gerado por IA. Por esses motivos, a exigência deve ser imposta aos editores de textos gerados por IA, e estamos trabalhando com um gabinete de congresso para definir como essa legislação seria estruturada e como seria aplicada. Então, a Amazon se recusa a dizer qual livro é gerado por IA. Os autores, obviamente, não vão dizer, mas existe um movimento que tenta tornar isso ilegal, pelo menos. E como alguém que quase foi vítima disso, né, que chegou a perder tempo de vida lendo algo gerado por um robô de baixíssima qualidade, eu totalmente apoio essa ideia e acho que a posição da Amazon de se recusar a dizer qual livro foi gerado por IA para começo de conversa é extremamente antiética. Ah, Jonas, mas eu não acho que isso seja realmente antiético, eu não acho que isso seja imoral, você está exagerando. Mas e se eu te dissesse que isso não é prejudicial apenas para o consumidor final, que vai ler uma história de baixa qualidade, como também para o escritor, entre muitas aspas? Isso é claro, se ele tem alguma vontade sequer de ser um escritor. Usuários dizem coisas como: deixei de usar o chat GPT e similares para coisas como ideias de escritas e afins. Em 20 de janeiro de 2026, o usuário Tetraedro do Scribble Hub Forum disse: algo que demorei muito para perceber é que escrever constantemente com um chatbot avançado é extremamente prejudicial. Isso arruinou meu processo de escrita e muitas vezes me leva a um labirinto de devaneios ou me faz ler algo que não combina com meu estilo de escrita. Embora não haja nada de errado em usar o ChatGPT, Claude, DeepSeek ou até mesmo Proximity para avaliar, refinar ou revisar textos, existe uma tendência a nos tornarmos dependentes dessa ferramenta, e logo isso se estende a momentos em que dizemos coisas que realmente queríamos escrever, mas não anotamos. Novamente, não há nada de errado em usar ferramentas de avaliação de estilo de escrita para auxiliar na escrita. Apenas é preciso usá-las com moderação, caso contrário você estará procrastinando e não escrevendo nada. Esse tipo de coisa eu já comentei brevemente antes num vídeo curto, porque eu já vi acontecendo com meus clientes, onde eles ficam alimentando um chatbot com um texto qualquer e pedindo por opinião do robô, e ele sempre vai gerar alguma coisa, entende? Ele sempre vai te dar uma resposta, e às vezes não é nem o estilo que você quer, porque o robô ele não tem personalidade, ele não tem um estilo, ele só vai gerar uma resposta genérica, não importa quantas vezes você pedir, e ele sempre vai gerar algo diferente, assim. E é muito fácil para que usuários aos poucos se tornem dependentes disso, e fique preso como essa pessoa nesse ciclo, onde você vai lá e escreve: o protagonista pegou a espada da pedra. Aí o robô sugere: mas uma espada pode ser muito genérico, já pensou em uma lança? Aí você escreve: pegou a lança. Mas uma lança não é uma arma muito usual nesse contexto, por que não um machado? E fica nesse loop infinito de gerar ideias, sendo que ele não tá chegando em ponto algum, sabe? Não tem uma lógica por trás disso, ele só tá te dando algo que você quer ouvir, sabe? Você pediu para ele gerar ideia, ele vai gerar ideia, não necessariamente elas são boas ou tem algum estilo condizente com sua escrita. Não apenas isso, esse é um caminho que pode se tornar ainda mais sombrio. O usuário Deco do fórum de Royal Road, um site onde as pessoas fazem upload de web novels, respondeu uma thread dizendo: acompanhei duas histórias importantes aqui, ambas chegaram à seção de estrelas em ascensão, que é uma categoria de história ficando muito popular muito rapidamente, em algum momento. E ambos os autores acidentalmente deixaram seus comentários respostas modelos de IA no texto dos capítulos. Deixaram o texto padrão de: ok, mestre, aqui está o capítulo que você pediu para eu gerar do ChatGPT, tá ligado? O que deixou muito claro que eles estavam dependendo bastante de IA para escrever suas histórias. E ele elabora de como ele acredita que autores muito populares no site acabaram usando inteligência artificial para chegar nessa posição, ou pelo menos se manter nessa posição. Há uma pressão para ter capítulos prontos dentro do prazo, e às vezes a vida atrapalha. Talvez um autor diga:
Bem, só dessa vez. Mas quando percebe que é fácil incluir algo bom o suficiente para passar despercebido pelos leitores, fica um pouco mais fácil da próxima vez. E eventualmente isso acontece sempre. Esses autores aqui, ele acredita, começaram pedindo para IA gerar um pouquinho de texto, depois um pouquinho de texto de novo, depois um pouco mais, e eventualmente eles passaram a gerar tudo com inteligência artificial. E isso não afeta apenas essas pessoas, esses indivíduos em específico, né? Afinal, como o usuário Mad Série disse, na minha opinião, é uma caça às bruxas paranoica. Claro, existem algumas histórias geradas por IA sem identificação, mas nem perto de tantas quanto algumas pessoas parecem pensar. Mesmo usuários que nunca usaram IAs para gerar suas histórias acabam sendo pego nessa confusão. Tá, então existem pessoas gerando livros com nomes e imagens de pessoas famosas com inteligência artificial e vendendo essas cópias desses golpes. Existem autores famosos ficando viciados em usar a IA mais e mais ao ponto de que não sobra nada da sua história no livro. Existem autores aspirantes usando mais e mais inteligência artificial ao ponto de que eles se tornam incapazes de escrever sem o auxílio dela e perdem o próprio estilo. Existe uma batalha legal para forçar as lojas digitais a marcarem livros de IA como feitos por IA, mas como isso está sendo lidado no Brasil? Bem, no fórum do Clube dos Autores, uma das plataformas mais influentes de autopublicação no nosso país, já aqui de cara temos uma propaganda de serviços de IA e também várias outras imagens geradas por IA. O que eu acho pessoalmente bastante que escritores levem tão a sério o uso de inteligência artificial na escrita, mas não na produção de imagens, né? Mas enfim, o próprio Clube dos Autores tem a sua própria IA, serviço de IA, que oferece análise de livro, edição e revisão e tradução. E eles se defendem dizendo que é um copiloto e não um autor. Agora eu já vi algumas pessoas falando que daqui pra frente não vai ter mais nem livros escritos por seres humanos, que tipo 90% dos livros da internet vão ser escritos por inteligência artificial. Já vi também pessoas falando que não, na verdade esses livros não dão lucro nenhum e eventualmente essa febre vai passar, essa é uma questão de o atual golpe mais famoso do mercado, mais popular do mercado de golpes. O esquema de ficar rico mais rápido, mais popular do momento. Mas na minha opinião as pessoas nunca vão deixar de gostar de arte produzida por seres humanos. Porém, as empresas que vendem esses produtos de fato não poderiam dar duas fodas se o livro ou a música ou o que quer que seja foi produzido por um ser humano ou um robô, e eles, com toda certeza, se pudessem, cortariam todos os artistas que trabalham com eles e venderiam apenas conteúdo gerado por IA a custo de nada. Porque pra eles isso é mais lucro, tá ligado? Não precisa dividir o dinheiro com ninguém, não investe nada na produção dessa bosta. E é preciso sim responder de forma séria essa posição, sabe? Cobrar para que eles marquem conteúdo de inteligência artificial como conteúdo de inteligência artificial, se não remover esse tipo de coisa da sua plataforma de uma vez só. Especialmente plataformas focadas em autores independentes, como o Clube dos Autores. Eu acho bastante chato que tenha esse tipo de coisa aqui para começo de conversa. São livros sem qualidade, às vezes perigosos e frequentemente envolvidos em golpes. Sem falar que quem gosta de inteligência artificial generativa não gosta de ler, e quem gosta de ler não gosta de inteligência artificial generativa, né? Enfim, deixe a sua opinião no comentário, um like, se inscreva no canal e tudo aquilo. Valeu, falou. Ah, e se você gosta de livros, checa o meu blog, você pode ler online ou baixar meus livros lá de graça. E é claro, comprar na Amazon ou na Wiclap a versão física.